Meu amigo Luiz, eu nasci nesse mundo, procuro viver uma vida justa e agora eu estou descobrindo que eu calado estou errado, que eu sou um pecador, que eu preciso me reconciliar. Você sabe, pastor Osmar, que muitas pessoas pensam algo parecido. A pessoa fala assim, eu não pedi para nascer, eu não fiz nada de errado e agora eu nasci no mundo pecaminoso, estou sofrendo, que culpa tenho eu? Eu quero te falar uma coisa, você nasceu no mundo pecaminoso, mas quando você nasceu, Jesus já havia feito sacrifício por você. Pastor, e agora? Tem chance para essa pessoa ou não tem? Tem, e a gente vai descobrir como no estudo dessa semana. Fica conosco. Olá, muito bem-vindo ao Estudo Central para mais um episódio. É muito bom saber que eu sempre posso contar com sua presença aí. Você já é inscrito em nosso canal? Se é, faz assim. Não é? Faça isso agora, você tem poucos segundos, é rapidinho para você fazer isso. Você se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse link com mais pessoas. Se você perdeu algum dos episódios anteriores, aí na nossa playlist você vai encontrar. E aí você vai poder relembrar alguns assuntos importantes do estudo desse trimestre que está maravilhoso. E você sabe que nós estamos agora numa temporada especialíssima e eu não estou aqui sozinho. Está conosco durante toda essa temporada o evangelista internacional Luiz Gonçalves. Seja bem-vindo, Luiz, a mais um Estudo Central. Obrigado, pastor Osmar. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É um privilégio para mim participar do Estudo Central. Que Deus te abençoe. Fica ligado, Bíblia na mão, lição na mão, Jesus no coração e vamos embora. E o assunto de hoje promete, hein, Luiz? Promete. O assunto de hoje promete. É bom mandar sempre abraços, né? Recebemos abraços e vamos retribuir. Eu quero mandar um abraço para você, João Batista. Olha o nome do homem, mano. Isso aí deve ser evangelista, João Batista. João Batista da Silva, esse é brasileiro. João Batista da Silva, Dourados, Mato Grosso do Sul. Deus o abençoe ao Senhor e à sua família, meu irmão. Elder e Geni, Portugal, olha aí, internacional. Eu quero aproveitar também para mandar um abraço para a igreja brasileira em Glendale, aí na Califórnia, Los Angeles. Um abraço para vocês que têm aí nos acompanhado também, assim como a igreja hispana de Highland Park, também aí em Los Angeles, Califórnia. É bom saber que vocês estão conectados conosco. Luiz, e você quer mandar um recado também para alguém? Eu também quero mandar um abraço especial para o pessoal de Campinas, São Paulo, que está conectado conosco, e também o pessoal de Oregon, nos Estados Unidos, uma comunidade hispana, que tem brasileiros. É uma igreja adventista de hispanos, e também tem dentro dessa igreja um grupo de brasileiros. E esses brasileiros acompanham sempre o Estudo Central. Deus abençoe vocês de Oregon. Olha aí, quanta gente. E você já mandou para nós aí um alô? Dá um alô para a gente. E nas próximas lições aí corre um risco grande de seu nome ser mencionado aqui e você receber um abraço. Bem, aqui está o nosso manual de estudos, né? O nosso tema geral está aí na tela para você, Cristo em Filipenses e Colossenses. Já terminamos o livro de Filipenses e agora estamos no livro de Colossenses. Então, nós temos, se você gostaria de ter esse material, entra no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, e faz a sua assinatura anual para você não perder os próximos episódios aí, estudando, né? Estudando a sua palavra. Muito bem, estamos na lição 9, Luiz. 9. E que lição, hein? Essa lição é muito importante. Nós, nos bastidores aqui, conversávamos sobre a lição, tanto a lição 9 quanto as próximas lições que vamos ter. Nós entramos num nível agora em que muita dúvida vai ser tirada, questões polêmicas sobre a lei, sobre a esperança, sobre a reconciliação serão sanadas. Muito bem. E o texto, o título já promete reconciliação e esperança. E diz assim, aquele que não, o verso áureo vai dizer, conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Uma vez um jovem falou para mim, Luiz, assim, olha, eu não entendo isso, eu não fiz nada, eu nasci e agora vivo, você me disse que eu tenho que me converter dos meus pecados, e me disse que foi Adão lá atrás, há 6.000 anos atrás, que cometeu esse pecado, eu não tenho essa culpa, então eu não preciso me converter. Você já ouviu esse argumento ou não? Eu já ouvi esse argumento várias vezes,
E uma vez eu estava no Texas, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, e uma mulher que conhecia basicamente os pontos básicos da Bíblia, e ela recebeu estudos bíblicos, eu mesmo ministrei estudos bíblicos para ela. Ela não tinha nenhuma dúvida dos textos e dos temas bíblicos, mas ela falava assim: eu não consigo aceitar Jesus, eu não consigo crer no que Jesus fez. Esse negócio dele morrer na cruz e tal, o pecado entrou através de Adão, a gente que paga o preço, aí Jesus vem e morre por nós. Ela falou: isso não entra na minha cabeça, para mim não faz sentido, não consigo entender. E eu passei um tempão tentando convencer essa mulher, citando textos bíblicos e tudo, e quanto mais eu me esforçava, mais eu percebia que eu não conseguia convencê-la. E tudo ela aceitava, todos os assuntos da Bíblia ela aceitava, mas esse assunto específico da entrada do pecado, da rebelião, por que Deus permitiu, que ela não é culpada, o outro é culpado, aí Jesus vem e assume a culpa. Então ela falou: isso eu não consigo entender. Sabe quando foi que ela entendeu? Quando? Quando eu citei para ela Isaías 53, e Isaías começa falando assim: o que eu vou dizer agora, você não vai acreditar. E aí ele começa a descrever os últimos momentos da vida de Jesus. Eu digo: irmã, nem Isaías acreditava naquilo, ninguém consegue acreditar. É demais para a nossa cabeça. Porque o que a gente... A senhora tem que aceitar. A gente aceita. É uma coisa assim difícil, porque o que a gente ouve de adoração sempre é um Deus que está em busca de ser adorado, de ser homenageado, de receber os sacrifícios. E esse Deus maravilhoso que a gente acredita através da palavra, da natureza e do Filho que Ele enviou, se sacrifica por nós. Ele se doa. Então, veja, é o impacto na cabeça. Geralmente as pessoas pensam assim: para eu ser salvo, eu tenho que fazer alguma coisa. E quando ela descobre que ela não é salva pelo que ela faz, e que Jesus morreu por ela, isso causa um impacto. Aí quando essa mulher percebeu que nós só vamos entender tudo isso no céu, o que tem que fazer agora é aceitar. Nem tudo que você não consegue entender, mas aceita pela fé. Aceita Jesus. Exatamente. E ele vai fazer a obra. E a gente está vendo aqui, a gente sempre vê na figurinha, né? Você mencionou um dia desse, estou mencionando aqui a figurinha de hoje. Está aqui o Durex colando, porque houve uma ruptura. E a Bíblia apresenta essa ruptura como pecado. E a Bíblia dá uma definição muito clara de pecado, clara, né? Pecado é o quê? De acordo com 1 João 3, verso 4, pecado é a transgressão da lei. E também Romanos 7,7, Romanos 4,15, os três textos e outros mais dizem que pecado é transgressão da lei, dos 10 mandamentos. Então, Adão se afastou de Deus por ser a matriz, Adão e Eva. Paulo vai dizer: todos pecaram. Paulo vai dizer: assim como por um homem entrou o pecado no mundo. Olha que coisa. Então, a culpa ela é hereditária para quem nasceu no mundo de pecado. O salmista vai dizer: em pecado me concebeu minha mãe. Então eu não preciso fazer nada de errado agora para ser considerado pecador. Na essência eu já o sou mesmo que eu não faça nada. Minha avó dizia assim: você até calado está errado. Aí, é a minha situação, você entendeu? E pastor Osmar e amigos do Estudo Central, uma vez alguém me disse assim: bom, eu nasci no mundo de pecados, eu nasci no mundo caído, rebelde, a culpa não é minha, eu nem pedi para nascer e tal. Aí sabe o que eu disse para essa pessoa? Eu disse: mas quando você nasceu, Jesus já tinha sido crucificado, e Jesus já havia ressuscitado, e já havia pago o preço, o resgate. Então você nasceu no mundo resgatado, e não um mundo perdido, mas resgatado. Então não fique olhando para o que aconteceu no passado, porque quando tu nasceu, amigão, Jesus já tinha resolvido o seu problema. Aí pronto, aí assim a gente já está pronto para começar. Isso aí foi só uma preliminar. Introdução. Foi só para esquentar, entendeu? Isso é o pré-jogo, o negócio vai começar agora. Olha como é que começa domingo: reconciliado de obras más. Então a gente traz uma herança de rebelião, porque o pecado entrou no mundo, e aí vem Cristo para fazer ele é o que você está vendo na sua lição que você está estudando aí, ele é esse durex aí, ó, essa fita que está colando, ele está reconciliando o que foi quebrado. E aí a lição vai dizer assim: alguém disse que a única doutrina cristã que não precisa ser aceita pela fé é a pecaminosidade humana. E esse assunto é tão impactante que a gente quer fazer uma oração para avançar nesse assunto. Você me permite? Eu fazer a oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agora estamos entrando num assunto bastante importante,
e nós não queremos confiar em nós mesmos e pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que esse tema que estamos iniciando agora seja esclarecido para nós e depois para outras pessoas através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Pastor, então o texto que você está citando trabalha a partir de agora de reconciliados das más obras. Geralmente a gente não pensa assim não, né? A gente pensa ao contrário. É verdade. Reconciliados das más obras. É porque a gente se avalia, a gente tem uma autossuficiência, né? Veja Adão primeiro. Deus chega, Adão, o que foi que você fez? Eu não fiz nada. Foi a mulher que o senhor me Agora deu. eu estava aqui sozinho, de boa, e você inventou que eu estava só e me deu essa mulher, ela pegou. Aí pergunta a mulher, tá, você fez o quê? Eu? Nada, foi essa. A culpa não é minha não, foi da E a serpente. gente está assim, até hoje. E assim o ser humano vai se afastando de Deus, não assume a sua culpa, se afasta. Aí o que chama a nossa atenção nesse caso, que é o processo de reconciliação, é que Deus podia falar assim, rapaz, você é cabeça dura, né? Você é tão rebelde, rapaz. Quer saber de uma coisa? Eu desisto de você, tá? Eu lavo as minhas mãos. Deus não faz isso. Gênesis 3:9 diz o quê? Que Deus chega no Jardim do Éden e faz uma pergunta. Qual foi a pergunta, pastor? Gênesis 3:9. Que Deus fez. Chegou lá, Adão não estava no ponto de encontro, aí Deus fez uma pergunta. Adão, onde estás? Ele sabia? Ele sabia. Quem estava perdido não era Deus. Quem estava perdido era Adão. Adão Exatamente. é que não sabia onde estava. Na cabeça dele, ele tinha a sua justiça própria, que eram as folhas da figueira. Será que tem alguém aí vestido de folha de figueira? Até quando você pensa que por guardar o sábado, por ser dizimista, por não se embebedar, por ter uma mulher só, um homem só, você está justificado, né? Então, muitas vezes nós estamos fazendo coisas certas que não tem valor nenhum. Porque não tem a essência do que Cristo espera que vivamos. Pastor, exatamente isso. E olha só, Adão e Eva se afastam de Deus e Deus vai atrás de Adão e Eva. Isso nos mostra, pastor Osmar, que a iniciativa da salvação é de Deus. É verdade. Que Deus é quem dá o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. O quarto. É Ele quem vai. É Ele que corre. Não é a gente que busca Deus, é Deus quem busca a gente, não é isso? É verdade. Isso é reconciliação. Exatamente. E aí a lição vai trabalhar aqui que o Evangelho tem 3 partes principais. Isso aqui para mim foi muito, muito impactante, Luiz. Eu vou ficar com uma, você fica com 2. Pode ser. Eu vou ficar com 2, você fica com uma. Você faz uma, eu faço 2, você faz 3. Exatamente. Aí eu vou acabar ficando com 2, você com 3. Sem problema. Mas da próxima a gente paga essa dívida aí. Tá bom. Primeira, uma vez, olha na tua lição aí. Uma vez que somos incapazes de nos salvar, Jesus veio e morreu por nossos pecados. Ponto. Aleluia. Essa Amém. aí já é uma pancada logo para resolver o problema. Explicação, né? Nós somos incapazes. A folha de figueira não vai resolver, Adão. Ponto. É a justiça própria. Você precisa do cordeiro. Exatamente. E o 2? E o 2 fala que ao aceitar sua morte como nossa, por meio da fé, do arrependimento e do batismo, somos justificados e libertos da condenação do pecado. Lá vem o batismo de novo. Rapaz, mas isso aqui é o seguinte, a gente tem que montar aqui um batistério aqui dentro do estúdio, encher de água e fazer na prática isso aqui. Exatamente. Então fala que nós temos, ao aceitar a morte de Cristo como nossa. Por que como nossa? Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. E Cristo falou assim, eu morro no lugar de vocês. Então eu tenho que aceitar a morte dele como a minha. Exatamente. Aí eu não preciso ser morto na cruz. Eu só preciso ser sepultado numa sepultura líquida e ser ressuscitado com Cristo pelo batismo. E para eu crer nisso, eu preciso ir pela fé. Batizado. Como dizer que é pela fé do arrependimento e aí vem o batismo. Exatamente, que é a demonstração pública de que eu realmente não sirvo, não presto e eu vou abandonar a folha de figueira e vou ser revestido com o manto da justiça de Cristo e ele vai me cobrir, vai me justificar. O que é que você está esperando para ser batizado? E tem uma coisa, talvez essa pessoa que está nos assistindo agora seja professor da escola sabatina ou professora da escola sabatina. Aí você fala assim, eu já sou batizado, tá, mas e o seu filho? E a sua filha? E o seu marido? E a sua esposa? E alguém da sua família? Entendeu? E o seu vizinho? E o seu vizinho? Seu amigo, seu colega de trabalho? Não é? Então a gente tem que pensar assim, se eu já tomei minha decisão, eu tenho que agora buscar outras pessoas que ainda não tomaram. Pastor, número 3. Número 3. A vida que temos agora, Luiz, é o resultado de nossa união com Cristo. Então eu vivo como um reconciliado, eu não sou mais rebelde. Ah não, pastor, eu posso viver de qualquer forma, o que importa é meu coração. Deus conhece meu coração, Ele conhece seu coração, seu fígado, seu rim, seu baço, seu pulmão, Ele conhece tudo. Eu não.
Eu não consigo ver. Então eu só verei que você está reconciliado pelas suas obras. Então é importante você permanecer, não é, Luiz, conectado conosco aqui no Estudo Central, porque nós vamos trabalhar algumas dúvidas que são recorrentes no mundo evangélico aí. Claro, okay? se permanecer na fé, como é que funciona esse se permanecer na fé? Exatamente, é né? uma condicional. É uma condicional. Se é uma condicional. Sim. Se permanecer na fé. Eu anotei aqui, não desanimar no seu relacionamento diário com Deus, não é esporádico. Ah, não, eu vou para a igreja todo sábado. Ah, eu vou para a igreja, vou para a escola dominical todo domingo, vou para a missa à noite todo domingo, vou para a missa do galo no Natal. Não, não é uma coisa esporádica para apaziguar a minha consciência, entendeu? Eu preciso ter um relacionamento diário através do estudo da palavra de Deus. Sim. Não é um sermão que vai me ajudar, é eu estudar a palavra de Deus. E a lição continua dizendo aqui que o termo grego traduzido como permanecer em Colossenses 1:23 expressa, presta atenção, a ideia de perseverança. Esse termo é usado, por exemplo, para descrever os escribas e fariseus que insistiam em questionar Jesus sobre o que fazer com a mulher adúltera. E aí eu citaria um texto paralelo a esse, que é Mateus 24:13, quando o texto fala assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que coisa, né? Perseverar. Aí a gente joga por terra a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. E joga por terra a ideia da pessoa desistir no primeiro erro que ela comete, na primeira falha que ela comete. E as pessoas que não querem nem começar, não querem nem ser batizadas. Eu tenho uma percepção nesses 30 anos de ministério, Luiz, que há uma má compreensão acerca do batismo. As pessoas acreditam no batismo como formatura. Então, não, eu tenho que fazer meu TCC, eu tenho que fazer minhas leituras, eu estou devendo uns relatórios de leitura, eu estou meio faltoso na igreja, então não estou preparado. Batismo, amigo, não é formatura, batismo é matrícula. Eu me matriculo e vou continuar crescendo, me apegando a Cristo numa caminhada cristã, até que Ele volte e me glorifique. Você entendeu? Tá claro aí? Mas vamos seguir, olha o que a lição fala aqui, ó. A lição fala assim, Paulo estava preocupado, diz aí o terceiro parágrafo, com o risco de os colossenses se desviarem buscando soluções humanas para a salvação, em vez de se firmarem na esperança do evangelho. Aí Paulo vai usar a palavra alicerçados, e depois ele vai repetir a palavra firmes. Firmes em quê? No evangelho que vos foi pregado. E essa questão de firmes, pastor, é o seguinte, aí vem aquela parábola dos dois fundamentos. Um cara construiu a casa dele na areia, o outro construiu na rocha. Quem estava firme? É claro que o da rocha. O da rocha. Então, muitas pessoas têm a sua fé na areia. Porque é mais fácil, né, Luiz? Só que na areia, olha o que acontece na areia. Você vai para a igreja, acontece um problema que alguém passou por você e não te cumprimentou. A sua fé está na areia, você já fica chateado. Você chegou na igreja, aí tinha um grupinho reunido ali batendo um papo e você estava sozinho. Você fala assim, não vou vir mais aqui, porque tinha um grupinho ali e ninguém falou comigo. É porque tu tá na areia, irmão, tá na areia. Vai ficar na areia até quando? Entendeu? Vai ficar na areia. Na areia é o seguinte, vem um vento, você cai, vem uma tempestade, você cai, vem uma tentação, você cai, vem um problema, você cai. Agora, se você está firme, permanece e alicerçado na rocha, que é Cristo, vai vir a tempestade? Vai vir o vendaval? Sim. Virão as tentações? Virão os escândalos? Virão os problemas? Sim, virão. Você vai sentir? Vai, mas não vai cair, porque está firme. A preocupação de Paulo passava por aí. As pessoas, ele queria que Colossos, a igreja de Colossos, os irmãos de Colossos e também das demais igrejas que ele passou, ele se preocupava. É importante que vocês estejam firmes, alicerçados na palavra, alicerçados em Cristo. Senão cai, né, pastor? É necessário cavar um pouquinho mais, né? O pregador falou uma coisa, que coisa maravilhosa. Eu senti uma coisa no meu coração, tá bom. Qual foi o verso que ele usou? Leia os versos anteriores, posteriores. Não entendeu? Leia o capítulo todo. Não entendeu? Leia o livro todo. Né? Porque é muito fácil as pessoas... nós temos muitos pregadores de areia, sabe? Sim. Superficiais. E a gente tem que se firmar na palavra. Aí Paulo vai continuar aprofundando, porque ele vai dizer assim... É necessário tomar posse de um plano eterno. Vocês foram chamados para proclamar um evangelho eterno.
Porque essa rocha, ela tem um nome. Essa areia é Satanás, é areia movediça. Mas na Bíblia, quem é a rocha? É Pedro. Não, é Cristo. É Cristo. Ele estabeleceu a igreja sobre essa rocha. Aí Paulo vai dizer assim, ó, me regozijo, aí na pergunta número 3, aí na terça-feira, me regozijo em meus sofrimentos por vós. Eu entendi, quando eu li o texto, que é como se ele estivesse dizendo assim, numa linguagem de hoje, ou seja, valeu a pena. Porque vocês estão firmando aí e valeu a pena todo o meu sofrimento. Aí ele vai trabalhar que a carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava onde? Na prisão domiciliar em Roma. E ele ali passando o seu sacrifício, etc. Aí ele vai trabalhar o foco dele, que é no segundo parágrafo. Sim, e o foco dele está muito claro. Paulo podia até estar preso, mas o evangelho e a palavra não estava presa, não estava algemada. Aliás, pastor Osmar e amigos do Estudo Central, toda vez que o povo de Deus é perseguido, toda vez que os pregadores do evangelho são perseguidos, toda vez que a Bíblia também é perseguida, é aí que ela brilha mais, é aí que ela propaga mais ainda fortemente o seu conteúdo. Deu para você entender? Então aqui, ó, Paulo podia estar preso, mas a palavra de Deus não estava algemada. Durante esse período de confinamento, ele escreveu as cartas de Filipenses, Efésios e também Filemon. Ou seja, Deus continua trabalhando, pastor, ainda que estejamos presos. E como Paulo era um empresário, ele fazia tendas durante o dia, agora ele estava preso, ele teve mais tempo para escrever. Entendeu como Deus é maravilhoso? Não, para aí que eu quero que você escreva coisas que vão acompanhar a história da igreja até o fim. E na verdade, quando a gente começa a estudar aqui a terça-feira, é uma introdução, um preparatório para a quarta-feira. Claro, a própria lição vai dizer aqui. É uma ponte. É uma ponte, ela diz assim, ó, a gente vai estudar isso amanhã. Então vamos passar para amanhã, tá aqui, ó. Quarta-feira, o mistério de Deus é revelado, o plano dele é revelado. E isso foi revelado a nós por meio do plano da salvação. E me explica aí que plano é esse de salvação? A gente já viu que nós somos perdidos, então, e aí? Sim, claro, mas antes de eu ser bem cirúrgico na resposta, eu queria falar um negócio que vai ajudar a gente a dar esses passos. Você sabe que tem muitas igrejas hoje em que o pregador ou a pregadora, ou sei lá, qualquer pessoa dali, costuma dizer assim que teve uma revelação e que está revelando mistérios de Deus para as pessoas. Só que o mistério revelado aqui não é isso aí que as pessoas falam. Esse mistério revelado é algo focado na Bíblia e não fora da Bíblia. Tudo que é profecia, revelação, não sei o que, mistério revelado fora da Bíblia, você não aceita. É anátema. Nós temos que ficar com a Bíblia. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. E aí você vê, Deus, ele revela o seu mistério, que é muito claro na palavra do Senhor. É o plano da salvação para cada um de nós. Ele mostrou a Adão esse plano, né? Em Gênesis 3:21, mata Adão a esse cordeiro, vão fazer vestimenta de pele. Mas eu fico pensando, a escritora americana Ellen White, quando fala da manjedoura, estamos muito próximos do Natal, né? Aí, na verdade, passamos esse Natal agora, estamos aí vivendo um novo ano, mas você celebrou muito o Natal, né? Árvores, etc., presépio, né? Mas a escritora americana descrevendo o nascimento de Cristo, ela diz que os anjos vieram adorar, os pastores vieram adorar, os magos vieram adorar, os animais estavam ali adorando, mas quando Lúcifer viu o menino, ele reconheceu que era o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e ele tremeu. Então, ali foi revelado o plano da salvação, porque ele pensou, não, vou acabar com o céu, vou acabar com a terra, eu fui expulso do céu, não posso acabar, dragão lá foi expulso, Apocalipse 12, mas agora a terra é minha, ele vai dizer isso em Jó, capítulo 1, e 2, verso 6, 1 e 2, 6, mas agora ele vê Jesus voltando, não, epa, eu amei esse pessoal aí, eu tenho um plano, e o plano você não conhecia, porque você não é eterno. O cordeiro, como nós já vimos em capítulos anteriores, o plano de Deus foi estabelecido, o cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Aí é revelado o mistério. Olha que coisa, Luiz. É profundo isso. É profundo, né? Isso, muito profundo. Deus revela o mistério desde o primeiro contato que ele tem com Adão e Eva ali, depois que o Adão e Eva pecaram, Deus revela. Quer dizer, Deus tinha um plano e o homem não conhecia esse plano. Então Deus revelou o plano para Adão e Eva e, consequentemente, vem revelando para nós. E a maior revelação desse plano foi Cristo, quando veio pessoalmente aqui na Terra. Olha essa frase da lição. Durante toda a eternidade,
estudaremos para compreender melhor porque Deus nos amou tanto, a ponto de entregar Jesus, o tesouro inestimável do céu, para a nossa salvação. E tem uma coisa importantíssima aqui, sabe? Quando nós formos para o céu, nós vamos continuar estudando sobre esse plano. Que amor é esse? Que mistério incrível é esse? Que Deus é esse? Porque isso é muito mais profundo do que você e eu imaginamos. Então vai chegar um dia em que Jesus vai voltar, vai nos levar para o céu, e vai passar 1000 anos, e depois ele vai eliminar definitivamente todo o mal, e vai dar as boas-vindas para os seus filhos à eternidade. E nessas boas-vindas à eternidade, então ele vai dizer para o povo dele: vinde benditos de meu Pai, e recebei por herança o reino que está preparado para você. Faz parte da revelação do mistério, certo? E vai dizer para os ímpios: apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. E aqui, pastor, vem um gancho. Na Bíblia só existe um plano, que é o plano da salvação, que é o mistério revelado. O plano da perdição não é de Deus. Deus não criou plano de perdição. Deus não criou plano de fogo e enxofre. Deus criou plano de salvação. Quando os ímpios forem destruídos, Deus vai dizer assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado não para vocês, mas para o diabo e para os seus anjos. Exatamente. Então é importante que você saiba que Deus tem um plano para você. Um plano para mim. E ele está revelando. Esse é o mistério que você precisa entender. E uma vez que você entende isso, aí, meu amigo, você não se segura. Aí você vai, procura a igreja e fala: eu quero me batizar, eu quero evangelizar, eu quero que Deus me use. E aí você não vai se conter mais. Veja que o pastor Osmar e eu estamos aqui o tempo todo, a gente não se contém. Se a nossa equipe não falar assim: acabou, olha, já acabou o tempo, tá vendo? E o tempo Se não falar assim: acabou, a gente não para. Exatamente. Aí veja, mas você já está no fechamento. Já tô... Porque veja, você foi transformado, e nós já estudamos sobre isso. Você vai ter uma mente perfeita, 100% de suas capacidades intelectuais. Aí você vai poder entender o plano. Então você só tem uma pálida ideia, você, como aquela mulher que você falou que não entendia o que Jesus fez. E agora que você foi batizado, que você nasceu de novo, você foi salvo para quê? Paulo disse, já estudamos sobre isso em Filipenses: eu prossigo para o alvo da soberana vocação para o qual eu também fui conquistado. Aí vem a fechamento de quinta-feira. O poder do Evangelho, que para mim faltou aqui Romanos 1,16. Para mim também eu marquei aqui. Cadê Romanos? Procurei e não achei. Não, mas o autor não colocou que é para a gente estudar. Exato, porque ele não está estudando, está Colossenses, né? Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então a pregação do Evangelho é eterno. Uma vez que eu descobri a cura para a morte, eu preciso pregar. Deus está convidando você, através desta lição, a se tornar um pregador do Evangelho, um evangelista, a evangelizar as pessoas, falar de que há um mistério que havia da sua morte. Você não precisa mais morrer, tem solução para a morte. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho. Então esse é o nosso papel agora. Luiz, você gostaria de fazer um apelo, então, para com esse contexto aqui da pregação? E aí depois, pastor, você faz uma oração. Eu faço oração. Está bem, combinado. Meu amigo e minha amiga, o Chega Mais Perto de hoje, é justamente baseado na lição de quinta-feira. O que Deus quer é uma igreja santa, perfeita, irrepreensível. E essa igreja é você e sou eu. Nós não somos perfeitos, nós não somos santos, nós não somos irrepreensíveis, mas a justiça de Cristo é imputada sobre nós. A misericórdia dele é colocada sobre nós. E a perfeição dele é colocada sobre nós. Estamos em obras. Deus está trabalhando na gente, está reformando a nossa vida, está nos reconciliando cada dia mais. Quando Jesus voltar, seremos perfeitos. Seremos a imagem e semelhança de Deus. E nós temos que continuar, perseverar, firmados na rocha. Não se desviar nem para cá e nem para lá. Se você cair, coloque-se de joelhos, confessa o teu pecado, abandona e continua. Se você tiver alguma situação complicada, segura na mão de Deus e não desista. Vá em frente que Ele vai te dar a vitória. Tenha certeza absoluta. Jesus ama você e vai voltar para buscar você. Receba essa mensagem, a revelação do mistério de Deus, e compartilhe com a sua família, com os seus amigos e com a sua igreja. Vamos salvar mais pessoas e batizar mais pessoas. Com vocês, o pastor Osmar. Que mensagem, hein? Que apelo. Você aceita?
Então vamos orar por isso? Oremos. Maravilhoso Deus e nosso Pai, o Senhor nos salvou. O Senhor fez um plano maravilhoso que nem Lúcifer conheceu e nem entende. A gente também não entende, mas a gente aceita pela fé. Ajude-nos a termos a coragem de nos entregarmos inteiramente ao Senhor. E uma vez salvos nos braços do Senhor, justificados pelo seu sangue, que a gente saia para advertir ao mundo que existe cura para a morte eterna. Amém. Fique conosco, nos abençoando sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Luiz, pela participação aqui nessa série que nós estamos fazendo da Lição da Escola Sabatina. Muito obrigado você que esteve conosco aí. E não perca o nosso próximo episódio, está maravilhoso. Até lá!